Fala pessoal, muito bom dia. Começando agora o programa Desperta ICL, a partir das 7 horas da manhã. Você acompanha junto com a gente todos os dias o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo, passando pelas notícias dos principais veículos. Hoje eu estou aqui substituindo o Leandro Demore, sou o William De Luca, jornalista, apresentador do ICL Notícias, e hoje vou estar aqui com vocês, direto da minha casa, em São Paulo, conversando sobre o que de mais importante aconteceu nesta terça-feira, na manhã dessa terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023. Aproveito já para pedir o like de quem está chegando, os comentários, pedir para que vocês compartilhem o vídeo se estiverem assistindo pelas redes sociais, e agradecer também ao pessoal, aos que chegam pela nossa rede, né, pelas redes que transmitem o ICL todos os dias, e também aqui o nosso Desperta ICL. Agradecendo a todo mundo que já está aqui no nosso chat, o Carlos Henrique de Canoas, a Wanda Siqueira de Teresópolis, a Donina Eunice Campos de Brasília, Simone Azevedo do Recife, Roseli Aguiar de Porto Alegre, a Ana Monteiro Costa de Porto Alegre também, Maria Rita de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, Paulo Henrique de Itabira, Minas Gerais, Edinaldo Rodrigues de Teresina, no Piauí, todo mundo está aqui, o Brasil inteiro, o Brasil e o mundo assistindo o nosso Desperta ICL na manhã dessa terça-feira, e obviamente vou já trazer para vocês os principais destaques do dia para a gente começar muito bem esta terça-feira. O tema não poderia deixar de ser outro: a invasão das contas da primeira-dama, Janja Lula da Silva. A primeira-dama teve suas contas no Twitter, a sua conta no Twitter invadida na noite de ontem, segunda-feira, e um hacker ainda não identificado postou mensagens ofensivas, misóginas, atacou o presidente Lula, atacou a política de uma forma geral, cometendo diversos crimes cibernéticos e não cibernéticos ontem à noite. Vamos falar bastante sobre esse assunto, obviamente deve dominar os noticiários nesta terça-feira. Vamos falar também sobre a questão entre Venezuela e Guiana, ou Guiana, né? Sempre tem uma discussão aqui no nosso chat se o correto é Guiana ou Guiana. Eu vou continuar falando Guiana, viu, gente? Vocês me perdoem. Como falam os portugueses, a gente vai falar sobre a questão de Essequibo, se haverá avanços nessa questão. A Venezuela passou a tratar o território de Essequibo, ou Essequiba, né, como chamam os venezuelanos, a Venezuela Essequiba, como parte de seu território a partir da semana passada, depois de um referendo feito no nosso vizinho, a Venezuela, e a partir daí começaram as tratativas entre os dois países sobre a questão. A Guiana continua atribuindo a si o território de Essequibo, que era parte, ou ainda a gente não sabe muito bem, parte do seu território, e nessa semana haverá uma reunião entre os presidentes da Guiana e também da Venezuela. O Brasil participa dessas tratativas. Vamos falar sobre o papel do Brasil nessa disputa entre os nossos dois vizinhos. Vamos falar sobre a CPI da Braskem, que deve ser instalada hoje. Faltava um partido definir os seus nomes, e era o PT. O PT definiu os nomes que vão participar na CPI da Braskem, que vai investigar o crime ambiental urbano, o maior crime ambiental urbano do mundo, promovido pela mineradora Braskem em Maceió, que provocou o afundamento de parte significativa da cidade. 50 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. A gente trouxe aqui nos programas ontem as imagens da mina 18 afundando, né, embaixo da lagoa, lá em Maceió, e aí provocando mais danos ambientais ainda. Vamos falar sobre a instalação da CPI. Vamos falar um pouquinho sobre Javier Milei, as primeiras medidas do polêmico presidente argentino, que inclusive indicou sua irmã como secretária-geral da presidência, derrubando um decreto do Maurício Macri de 2018 que não permitia o nepotismo. A primeira coisa que o Milei fez quando virou presidente foi
voltar a permitir o nepotismo no governo argentino, indicou a própria irmã. E para fechar o programa, antes do nosso N1, que começa às 8 horas da manhã, a gente vai falar sobre o Flávio Dino e o Paulo Gonet, que serão sabatinados amanhã no Congresso para terem seus nomes confirmados como ministro do STF e Procurador-Geral da República, respectivamente. O que as pessoas estão dizendo aqui no nosso chat que é Guiana. Então eu vou atender o desejo de vocês falar Guiana. Tomar o nosso cafezinho da manhã. Vamos juntos aqui agora até às 8 horas da manhã com o que de mais importante aconteceu nas últimas 24 horas, em especial ontem à noite e na manhã desta terça-feira. Quem me acompanha aqui hoje é o nosso querido Dimitrios, da nossa equipe do ICL, e vai colocando na tela para mim as matérias que eu vou chamando. Então, já agradecendo o Dimitrios que está aqui comigo, vocês mandem um beijinho para o Dimitrios aí no nosso chat também, que está aqui me acompanhando. Primeira matéria do dia, conta de Janja é hackeada no X com ofensas a ela e a Lula. Governo aciona a Polícia Federal, matéria do UOL, assinada por Beatriz Gomes, Carla Araújo e Eduarda Esteves. A conta da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, no Twitter, né? Só o dono do Twitter chama ele de X. Todo mundo continua chamando de Twitter. A conta foi hackeada na noite de segunda-feira. A Polícia Federal informa que instaurou investigação preliminar para apurar a invasão. A conta foi bloqueada para novas publicações a pedido da Polícia Federal. A informação foi confirmada ao UOL pelo diretor da PF, Andrei Rodrigues, ontem à noite, às 22 horas e 36 minutos. Vou trazer mais informações. Eu vou só mudar de tela aqui, ó. A conta da Janja, vocês estão vendo aqui, está bloqueada, está sem a foto de perfil e os posts não estão aparecendo. Então, vocês estão vendo aqui que a conta da Janja foi bloqueada no Twitter, não tem nenhuma informação na conta dela. Tudo foi tirado do ar ontem à noite. Matéria do Poder 360, PF investiga ataque hacker contra perfil de Janja no X. A Diretoria de Crimes Cibernéticos vai investigar a invasão à conta da primeira-dama que foi bloqueada para novas publicações. A informação que também estava lá no UOL de que a Polícia Federal já foi acionada, ontem à noite mesmo, a Polícia Federal já divulgou uma nota dizendo que tinha sido acionada para este caso. A SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, informou ontem à noite que a PF foi acionada depois do ataque hacker contra o perfil da primeira-dama da Janja. Em nota, o órgão ligado à Presidência da República disse repudiar veementemente as invasões à conta e que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. A PF afirmou que a Diretoria de Crimes Cibernéticos vai investigar o caso. Está aqui o tweet da Polícia Federal, dizendo: a polícia informa que instaurou investigação preliminar para apurar a invasão ao perfil no X da senhora Janja Lula da Silva na noite de segunda-feira. A conta foi bloqueada para novas publicações a pedido da PF, após postagens ofensivas contra a senhora Janja e o presidente da República. A Diretoria de Crimes Cibernéticos irá instaurar um inquérito policial para aprofundar as investigações. Você pode tirar um pouquinho da tela, Dimitrios? Só para explicar para vocês o que aconteceu. Ontem à noite, a partir das 10 horas, das 9 e pouco da noite, a gente começou a ver uma movimentação estranha na conta da Janja. E essa movimentação durou mais ou menos uma hora. Uma outra coisa que todo mundo achou muito estranho, mas depois a gente conseguiu entender o porquê, é que o Twitter não desabilitou a conta logo que a movimentação estranha foi percebida. O Twitter não tem mais um escritório, como tinha no Brasil, tem só uma representação. Desde que o Elon Musk assumiu, comprou o Twitter e assumiu o Twitter não tem mais um grande escritório, como tinha no Brasil, antes da aquisição pelo Elon Musk. Isso quer dizer que o tempo de resposta ficou muito mais lento para casos como esse. E ontem a conta ficou no ar mais ou menos uma hora. Eu não vou ler para vocês os tweets
que o hacker que invadiu a conta, ou os hackers, né, a gente não sabe muito bem ainda quantas são as pessoas que participaram dessa invasão, mas uma com certeza a gente tem uma noção, o nome dele pode ter sido divulgado ontem. A gente tem agora as investigações para tentar descobrir se foi uma pessoa ou mais de uma pessoa que invadiram a conta da primeira-dama, que ficou no ar mais ou menos 1 hora ontem, publicando esse tipo de informação. E a gente se preocupa muito, porque existe um risco de segurança nacional nesse caso. A conta da Janja, e isso é uma coisa que a gente vai descobrir nas próximas horas, é uma conta que deve estar sob o guarda-chuva da segurança institucional do GSI, assim como está o celular da Janja, o celular do Lula, o celular das pessoas mais próximas ao presidente, porque é uma questão de segurança nacional. Agora, vocês imaginem, se ontem, por exemplo, esse hacker, ao invés de ter feito o carnaval que fez, espalhafatoso, de postar ofensas, tipo, de fazer pedidos para que sigam contas de incel, da extrema-direita, ele tivesse dito que o Lula está confiscando as poupanças, tirem os dinheiros, tirem todos o dinheiro das suas contas de poupança agora. Imagina o caos que podia ter provocado no país. Imagina o caos que provoca se você diz que está acontecendo um arrastão e um ataque no Rio de Janeiro, em São Paulo. O risco para a segurança nacional é muito grande. E isso coloca em dúvida se a área de segurança digital do GSI, da Presidência da República, vai conseguir dar uma resposta a tempo a esse tipo de ataque. E se esse ataque tivesse sido contra a conta do governo, tivesse sido contra a conta do presidente Lula, a gente agora vai ter mais perguntas que respostas em relação a esse caso. Isso deve provavelmente se estabelecer nesses próximos dias. Então é importante a gente continuar atento, porque mais informações, nós teremos mais informações em breve em relação a este caso, um caso muito sério. Então, temos mais repercussões também sobre ele. Pode colocar aí na tela para a gente, Dimitrios, matéria do Metrópolis, assinada pelo Jonatas Martins. Não acredito que vou ser preso, diz hacker em perfil de Janja. Tem o áudio, eu não vou rodar o áudio para vocês, porque existe um entendimento de que o que esses hackers querem, o que eles buscam é fama, reconhecimento. Esse vai ter o reconhecimento dele na cadeia logo mais. Mas nesse caso específico, a gente tem aí a matéria do Metrópolis com áudio que eu não rodarei para vocês, mas em um dos tweets que ele fez, ele colocou a própria voz. E aí tem um debate se foi inteligência artificial, se ele modificou a voz. Não parece que esse tenha sido o caso, nem que tenha sido inteligência artificial, nem que tenha sido e nem que ele tenha usado um mecanismo para distorcer a voz. O que a gente tem até agora é que aparentemente parece a voz mesmo dele. A matéria do Metrópolis aqui diz que o hacker que postou esse áudio diz que estava ciente que o caso vai ser investigado. Não estou nem aí. Eu sei que vai dar em alguma coisa. Talvez não dê, talvez dê. Depende do sistema judiciário do país. Não acredito que vou ser preso, afirmou o hacker. Está aqui o áudio que o Metrópolis postou. Não vamos rodar, né? Mas ontem esse perfil também postou vários ataques com mensagens obscenas, com ofensas. Então tá aqui, ó. A gente tem aqui o print que o Metrópolis fez, ele mandando um abraço para várias pessoas, pedindo para que as pessoas seguissem o perfil, falando sobre Mussolini, vários ataques contra o Lula, vários ataques contra a Janja também nesse processo. E isso é uma característica muito comum dos incels, né, os celibatários involuntários que fazem esse tipo de ataque nas redes sociais. Tem vários especialistas nesse tipo de assunto, nesse tipo de ataque e nesse tipo de linguagem especificamente. Então, provavelmente, o hacker tem origem nesses fóruns de internet que compartilham mensagens misóginas, machistas. O conteúdo das mensagens foi extremamente machista, extremamente misógino. Então, além de ser um crime cibernético, é um crime misógino contra a primeira-dama da República, a Janja.
Mais repercussões aqui, vou colocar a matéria da Andréa Sadi, do blog da Andréa Sadi, porque a Andréa Sadi nos diz que, a pedido da PF, eu já dei essa informação, a conta da Janja foi bloqueada. Não foi o Twitter que bloqueou a conta, nem que recuperou o comando da conta para a Janja. Foi a PF que bloqueou no Brasil o acesso à conta. Então, nem isso a Polícia Federal conseguiu, nem isso o Twitter conseguiu fazer, tirar a conta do ar. A AGU notificou o Twitter ontem providências, e rodou um anúncio aqui, a AGU notificou o Twitter e pediu providências sobre os ataques hackers. Matéria do Correio Brasiliense, assinada pelo Pedro Grigori, dá conta de que a AGU enviou uma notificação extrajudicial ao Twitter solicitando que a empresa tome providências em relação ao ataque hacker sofrido pela Janja ontem à noite. A AGU pediu o congelamento imediato da conta até a conclusão das investigações, coisa que a PF já tinha pedido e que já tinha sido feito pela plataforma, e a AGU solicitou também a preservação de todos os registros e elementos digitais relacionados à conta da Janja, incluindo, mas não se limitando, a logs de acesso, endereços de IP, mensagens diretas e quaisquer outra informação relevantes, a fim de subsidiar futuras ações judiciais. Matéria do Correio Brasiliense. E aí, obviamente, também houve uma repercussão política muito grande. Aqui, outra matéria do Correio Brasiliense traz o tweet do Paulo Pimenta, do ministro das Comunicações, ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, que condenou o ataque, diz o Paulo Pimenta em sua conta no Twitter, chamando de canalhas e que serão identificados por este crime. Está aqui os tweets do Paulo Pimenta na matéria do Correio Brasiliense. Canalhas criminosos hackearam o perfil da Janja, serão identificados e responderão por mais esse crime. Os covardes que compartilham e comentam destilando seu ódio, preconceito e violência também serão identificados. Paulo Pimenta completa, já foram acionadas a plataforma e a Polícia Federal. Os criminosos que participam deste crime não ficarão impunes. Todo apoio, carinho e solidariedade à nossa companheira Janja. Quem também falou sobre o assunto foi o ministro Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos. Ontem, no Twitter também, aqui matéria do Brasil 247, hoje de manhã, o Silvio Almeida cobrou regulação das Big Techs após o hackeamento da conta da Janja. A matéria aqui do 247 traz o tweet do ministro Silvio Almeida, o tweet está aqui no final. Não, só tem o texto do tweet aqui. Espantosa, mas não surpreendente, a postura das redes sociais, particularmente da plataforma X, que falham miseravelmente em garantir a segurança do usuário. E o pior, ainda são lenientes e permissivas diante do discurso de ódio, da misoginia e da intolerância, escreveu o ministro também no X. Mais uma vez, as redes sociais demonstram que não ter nenhum compromisso com o usuário, seja ele quem for. Aqui as pessoas são completamente livres para ofender umas às outras, difamar e caluniar, sem nenhum tipo de consequência ou responsabilização, acrescentou o ministro. Então, tivemos aqui a repercussão do Paulo Pimenta, também da AGU e do Silvio Almeida. E ontem, quem apareceu para tentar surfar nesse ataque à Janja? Vou tomar um cafezinho enquanto vocês respondem aí. Ele mesmo, Deltan Dallagnol, tentou surfar ontem no ataque à Janja, mas o que aconteceu nesse caso foi que o Deltan confessou que os diálogos da Lava Jato eram verdadeiros. Ele aproveitou o ataque à Janja e acabou se ferrando ontem. Por quê? Está aqui a matéria assinada pelo Ivan Longo na revista Fórum, diz que o ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol, cassado por unanimidade pelo TSE, tentou se promover ao surfar na onda do ataque ao perfil da Janja e acabou confessando que os diálogos criminosos revelados pela série Vaza Jato do Intercept são reais. Diz o Deltan. Agora que um hacker invadiu a conta da Janja aqui no X, estou esperando o Intercept dizer que isso é legítimo e divulgar os diálogos da Janja. O internauta Jefferson Menes, o Jefinho Menes, vocês podem procurar o perfil do Jeff, inclusive muito bom, respondeu à publicação. E foi assim que Deltan assumiu que os diálogos por WhatsApp, combinando com um juiz como procederia em um processo, eram reais. O Deltan respondeu
ao Jefinho, uma fotinho de um avestruz, depois volta aqui e conta como é ser tão burro assim, avestruz. Aí ele apagou na sequência o ataque feito ao Jefinho, mas aqui está o registro feito do post que o Deltan excluiu depois de ter atacado o Jefinho. Então, a gente ainda teve como bônus nessa história, e pode tirar aí da tela o print, Dimitrios, para eu poder conversar com o pessoal, ler alguns comentários de vocês enquanto eu passo para o próximo tema. A gente teve uma repercussão muito grande, mas uma das repercussões foi essa, a repercussão do Deltan Dallagnol, o ex-deputado, ex-procurador, será que ex-livre em breve? Não sabemos, vamos ver em breve. Mas é incrível como o Deltan Dallagnol conseguiu, mais uma vez, aparecer negativamente nesse sentido. O Carlos falou aqui, Mori Dallagnol, Pink Cérebro, a Silvânia falou, relaxa, William, você está tenso. Não, eu estou super calmo, Silvânia, É que aqui no Desperta eu tenho outro modo, né? Eu tenho as skins. Quem joga videogame sabe, né? Eu tenho as skins. Essa aqui é a skin do Desperta e Série, tem a skin do Rolê Série, tem a skin do Série Notícias primeira edição. Depende do programa que eu tô, uso uma skin diferente para fazer o programa. E aqui tem muita gente falando que, pela regulação das Big Techs já, importante a gente discutir isso, e certamente daqui a pouquinho no Série Notícias primeira edição, a Vivian Mesquita, o Rodrigo Viana hoje discutirão isso com os convidados sobre a importância da regulação das Big Techs para que esse tipo de crime cibernético não fique impune. São crimes assim que se reproduzem cada vez mais. Aproveitando para agradecer a audiência de vocês, que está ótima aqui na manhã desta terça-feira, dia 12 de dezembro de 2022. Vamos mudar de tema, vamos falar sobre a Venezuela. Depois, se tiver alguma atualização sobre o caso da Janja, eu volto. Mas pode colocar aí na tela para a gente, Dimitrios. A gente tem matéria do G1, do Jornal Nacional de ontem. Maduro confirma para quinta-feira reunião com o líder da Guiana. Vou falar como vocês querem. Da Guiana. Matéria do Jornal Nacional de ontem dá conta de que Nicolás Maduro confirmou que na quinta-feira, mais conhecida como depois de amanhã, ele vai se reunir com o presidente da Guiana, o Irfan Ali, para discutir a crise na região de Essequibo. O presidente da Guiana afirmou em entrevista ao Jornal Nacional que não abre mão de nenhuma parte do território reivindicado pela Venezuela. Ontem, no domingo, inclusive, o Fantástico mandou, lá da Rede Globo, mandou repórteres para a região de Essequibo para conversar com as pessoas que vivem na região, para entender como é que isso está sendo visto pelos locais, pelos guianenses, pelos guianenses, ou pelos venezuelanos, a gente não sabe, pelos essequibenses, é assim que se fala, será? Que vivem na região. Uma mulher lá ouviu, e aí ouviram dos populares, né, das pessoas que vivem na região, que eles são parte na Guiana, né, e que se o referendo tivesse sido feito na Guiana, o resultado seria que Essequibo é parte da Guiana e não da Venezuela, né? Mas o referendo foi feito na Venezuela. E aí a matéria do Jornal Nacional continua dizendo que Essequibo é uma região em parte rural, com plantações, mas tem muita mineração e em especial existe uma bacia de petróleo gigantesca na região de Essequibo, que tem sido agora usada, né? Que tem sido usada, obviamente, pelo país ao qual Essequibo parece fazer parte, né, que é a Guiana, e existe também um interesse comercial na exploração deste petróleo. Então, matéria aqui do Jornal Nacional, da Rede Globo, falando sobre esta crise. Matéria do Brasil de Fato, o veículo de comunicação progressista, matéria do Lucas Stanislau, para resolver crise, Venezuela cogita compartilhar com Guiana recursos de Essequibo. O chanceler da Venezuela diz que busca fórmulas para acordo e que o tema vai ser tratado na reunião entre os dois presidentes. Aqui vocês estão vendo aqui uma foto que já mostra o mapa da Venezuela com Essequibo colocado. Essa pontinha para baixo ali já é essa região de Essequibo. A Venezuela já tem
na sua comunicação visual, usado a identidade do mapa venezuelano com essa região já anexada ao território da Venezuela, a região de Essequibo. Matéria aqui assinada pelo Lucas Stanislau, diz que o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Ivan Gil, disse que o país está disposto a encontrar uma maneira compartilhada de explorar os recursos energéticos presentes na região de Essequibo. A informação foi divulgada pelo chanceler após questionamento do Brasil de fato durante o café da manhã oferecido pela chancelaria venezuelana à imprensa nacional e estrangeira. Abre aspas para o ministro. A Venezuela está disposta a buscar fórmulas para o desenvolvimento compartilhado, que é precisamente uma das fórmulas que estaria na mesa. Como vocês já sabem, falamos aqui já e eu falei para vocês, a mesa de diálogo que o ministro referiu na quinta-feira, em São Vicente, Granadinas, deve contar com a presença dos presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, o Irfan Ali. Será a primeira vez que os dois presidentes vão se reunir, desde que a relação entre os dois países começou a ser estremecida pela disputa territorial. A Guiana insiste em resolver a contenda na Corte Internacional de Justiça, mas Caracas se recusa à competência do tribunal e convocou um referendo para ratificar sua posição, né? O que aconteceu na semana passada, um referendo que deu a vitória a esse pleito entre os venezuelanos. E como eu falei para vocês, a tensão entre os dois países escalou após o descobrimento de grandes reservas marítimas de petróleo na costa de Essequibo, cuja exploração foi autorizada de maneira unilateral pela Guiana, com concessões dadas à empresa estadunidense ExxonMobil. A ação desagradou a Venezuela, que alega que as autorizações não poderiam existir, já que se trata de um território em disputa. Então, o pano de fundo para tudo isso, né, gente? A gente já falou sobre isso de forma muito, muito ampliada no ICL Notícias, nos nossos noticiários, é a disputa pelo petróleo na bacia de Essequibo, ali na costa de Essequibo. Então, obviamente, é uma contenda histórica, né, em relação à Venezuela. Essa região já pertenceu ao Brasil, inclusive, né? Tinha uma disputa com o Brasil no século retrasado, em relação à região de Essequibo, fica na divisa com Roraima, na região norte do Brasil, mas o pano de fundo, e ninguém pode ser inocente de achar o contrário, tem a ver com os recursos naturais, com o petróleo, e essa matéria do Lucas Stanislau aqui no Brasil, de fato, lembra isso muito bem. E aí, eu sempre uso um meme, e como isso afeta o Grêmio, né, que é um meme que existe no Twitter, no X, os gremistas usam, né? Vocês que são do Rio Grande do Sul sabem e acompanham o Twitter. Como isso afeta o Grêmio? Tem a ver com como isso afeta o Brasil, que é a nossa principal preocupação. O Brasil, por ser vizinho e a principal potência ao redor desses dois países, da Venezuela e da Guiana, a gente tem sempre o receio de como é que o Brasil vai ser tragado para esse conflito. E ontem, o ministro, tá aí a matéria do Metrópolis na tela para vocês, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que o Brasil não permitirá o uso do território para este conflito entre Venezuela e Guiana. O ministro da Defesa mostrou preocupação de que o território brasileiro possa ser usado em uma escalada das tensões pela região de Essequibo, matéria da Isabela Cavalcante e Neila Guimarães, no portal Metrópolis. Um anúncio gigante aqui, será que eu consigo fechar? Fechei. O ministro da Defesa disse ontem, o José Múcio Monteiro, que o Brasil não permitirá o uso do seu território para o conflito entre Venezuela e Guiana. Abre aspas, não podemos permitir que um país agrida o outro nos usando nossos caminhos. Temos muita certeza de que isso será resolvido na melhor mesa de batalha que existe, o melhor campo de batalha, a negociação, disse José Múcio Monteiro em um almoço. Mais uma fala do Múcio. Nosso papel da defesa é prevenir a integridade das nossas fronteiras. Isso foi cuidado. As fronteiras reforçadas, nós não vamos servir de instrumento para um conflito, ressaltou o ministro, está aqui José Múcio Monteiro, acredita que a diplomacia resolverá este conflito entre Venezuela e Guiana pelo território de Essequibo. E assim, falamos sobre o tema Venezuela. Pode tirar da tela, Dimitrios, para eu ler mais alguns comentários de vocês, aproveitar, agradecer a audiência de todos e todas que estão assistindo a gente aqui no nosso
eu ia falar Rolê ICL, que é o programa que eu apresento às 5 horas da tarde, no nosso Desperta ICL, muita gente aqui comentando também ainda sobre a situação da invasão do perfil da presidenta, da primeira-dama, Janja Lula da Silva. Esse tema vai continuar falando com a gente aqui. Ele vai continuar sendo um tema que a gente vai continuar discutindo aqui no ICL o dia inteiro, podem ter certeza. No Rolê ICL às 5 da tarde falaremos sobre o tema. No ICL Notícias, primeira edição, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, com a Vivian Mesquita, sem a minha presença hoje, com o Rodrigo Viana e com a Vivian Mesquita, também continuaremos falando sobre esse tema, que certamente é o principal tema do país. O Manuel Dias dizendo aqui como o petróleo é cobiçado, trazendo discórdias, conflitos e guerra. Tenho receio que quando os carros se tornarem elétricos, o Brasil venha a ter um grande assédio de interesse. Várias pessoas comentando também aqui sobre essa descoberta de petróleo na região. A Maria Assi Façanha diz: Roraima se pronuncia como se tivesse acento agudo no A. Hoje vai ser difícil aqui. Roraima, Guiana. Uma hora eu consigo acertar todas as pronúncias, né, de todos os verbetes aqui no nosso Desperta ICL. Falamos sobre a crise na Venezuela e na Guiana, sobre a disputa entre os territórios. Vou tomar o restinho do meu café de hoje, no meu copinho de café. E vamos falar sobre a CPI da Braskem. Pode colocar na tela para gente, Dimitrios, que me acompanha hoje aqui na manhã desta terça-feira. CPI da Braskem, PT indica nomes e CPI da Braskem fecha integrantes para instalação nesta terça, conhecido popularmente como hoje. Vamos à lista, aqui em matéria do portal Congresso em Foco, assinada pela Gabriela Soares. O PT indicou os nomes do partido que farão parte da CPI da Braskem no Senado. Com isso, o colegiado já fechou os 11 nomes para a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o desastre ambiental em Maceió, desastre causado pela mineradora Braskem. A gente sempre gosta de reforçar que não há nada de natural nesse desastre, né? Não é uma catástrofe, um terremoto, um tsunami, é provocado pela ação da mineradora Braskem em Maceió. O autor do pedido de investigação, integrante mais velho do colegiado, o senador Renan Calheiros, marcou a reunião de instalação para hoje às 15 horas, às 3 da tarde. E aí os senadores devem escolher o presidente e o relator da CPI. De acordo com as indicações dos líderes partidários, a CPI será formada por Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, Cid Gomes, do PDT do Ceará, Omar Aziz, do PSD das Amazonas, Otto Alencar, do PSD da Bahia, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, e doutor Irã, do PP de Roraima, como nossa espectadora corrigiu a gente agora há pouco. Foram indicados como suplentes Fernando Farias, do MDB das Alagoas, Jaime Campos, do União do Tocantins, do Mato Grosso, Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, Magno Malta, do PL do Espírito Santo, e Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais. Ou seja, a composição da CPI, em sua maioria, de governistas, né? A gente vê a composição com um grande número de governistas, o que dá uma indicação de que tanto a presidência quanto a relatoria da CPI da Braskem devem ficar com o governo, e aí a gente vai tentar entender como é que o governo vai tratar essa questão. Matéria ainda aqui do Congresso em Foco, o PT e o PDT ainda não formalizaram as indicações, mas os nomes foram definidos internamente nos partidos. O PT, inclusive, foi um dos partidos, como lembra, que é a matéria que mais demorou para fazer as indicações, que tem como alvo uma empresa cuja a Petrobras, que é uma estatal, é a principal acionista. A principal acionista, na verdade, é a Odebrecht, né, que agora tem um novo nome, Novo Honor, e
com acho que 51% das ações, e a segunda maior acionista é a Petrobras, que é uma estatal. Tem muita gente... Desculpa. Tem muita gente que fala sobre um possível conflito de interesses do governo em investigar essa a ação da Braskem, né? Porque a estatal Petrobras faz parte do conjunto acionário da Braskem. Além disso, o presidente o CEO, né, o presidente do conselho da Braskem faz parte do conselho econômico do presidente Lula, o Conselhão. A gente não sabe ainda como isso pode afetar as investigações, a gente espera que não, acha que o Senado vai fazer um trabalho independente na apuração das informações sobre a CPI da Braskem. Como eu lembrei para vocês, ontem a gente teve o registro no domingo a gente teve o registro do afundamento do solo embaixo da Lagoa de Mundaú, que é a lagoa que fica ali no bairro do Mutange, onde a área foi mais afetada. Então, a gente viu o que se esperava que acontecesse ainda no fim de semana, mas o afundamento de parte do solo não foi na superfície, foi embaixo da lagoa. A gente viu as imagens, não foram tão espetaculosas como muita gente achou que seria, né? Que seria o solo afundando, mas ele afundou embaixo da lagoa, e ainda a gente vai descobrir os impactos ambientais para essa lagoa, que é um ponto turístico da cidade de Maceió. A gente vai descobrir isso ainda nos próximos períodos. Mais uma matéria para fechar esse tema da Braskem. Lula entra em caso Braskem e se reunirá com políticos de Alagoas, matéria do Poder 360, que dá conta de que o presidente quer informações sobre o colapso. Matéria da Mariana Halbert. O presidente Lula realizará reunião hoje, nessa terça-feira, com políticos de Alagoas para discutir a emergência em Maceió por conta do afundamento do solo em bairros da cidade. O problema foi causado pela extração de salgema na capital alagoana, feita pela Braskem. O encontro acontece daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, e vai reunir o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é alagoano, o senador Renan Calheiros, do MDB das Alagoas, e seu filho, o ministro dos Transportes, Renan Filho, que já foi governador, inclusive, das Alagoas, adversários políticos lá no estado, o Lira e os Calheiros, né? São dois grupos políticos diferentes. Ainda estarão presentes o Paulo Dantas, o governador das Alagoas, do MDB, João Henrique Caldas, o JHC do PL, partido de Bolsonaro, prefeito de Maceió, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Rodrigo Cunha e Fernando Farias, os dois senadores pelas Alagoas, além do Renan Calheiros, né? Então, os senadores do Podemos e do MDB, respectivamente. O JHC foi para Brasília hoje de manhã para participar dessa reunião, e ele decidiu viajar depois que a mina 18 da Braskem se rompeu no domingo, como eu falei para vocês, na Lagoa Mundaú, localizado no bairro de Mutange. Então, o presidente Lula vai participar ativamente dessa discussão, está aqui, como falei para vocês, na matéria do Poder 360, o presidente vai entrar nesse caso ouvindo os políticos alagoanos, o que deve também ter impacto nessa CPI, que deve ser instalada nesta terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023. Quem achava que não tinha mais emoção em 2023, na metade do mês de dezembro, último mês do ano, a gente vai ter a instalação de mais uma CPI, dessa vez a CPI da Braskem. E vocês sabem, obviamente, Heloísa Vilela, nossa excelente repórter e comentarista aqui do ICL, fará a cobertura. Ela já fez a cobertura da Braskem. Vocês podem encontrar as reportagens da Elo lá no nosso YouTube do ICL, do Eduardo Moreira, e também na nossa plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. A Elo fez amplas reportagens sobre esse caso da Braskem. Foi até Maceió, conversou com os moradores, com os atingidos por essa tragédia provocada pela Braskem, né? Não é uma tragédia climática, uma tragédia ambiental, é o maior crime urbano de que se tem notícia no mundo, o maior crime ambiental urbano que se tem notícia no mundo, e o ICL vai continuar fazendo a cobertura deste caso, certamente também traremos todas as informações sobre esta CPI que vai ser instalada hoje no Senado. Pode tirar da tela, Dimitrios, para eu mudar de tema? 7h40, a gente falou sobre a Janja, sobre
a invasão no perfil da primeira-dama, um tema que a gente vai voltar certamente durante o dia inteiro. No Rolê ICL teremos uma ampla cobertura sobre isso, no ICL Notícias, primeira edição, que começa daqui a pouquinho com a Vivian Mesquita e com o Rodrigo Viana, muitos convidados também falando sobre esses temas. E agora vamos passar pelos últimos 2 temas do programa, faltando 20 minutinhos para terminar o nosso Desperta ICL, aqui agradecendo a audiência de todos vocês, uma audiência muito boa na manhã desta terça-feira. Cadê a audiência? Aqui, agradecendo a audiência de vocês que estão acompanhando o programa nesta terça-feira. Aproveitar e agradecer o Vitor Nascimento, que está fazendo aqui, o Lucas Mendes, que estão fazendo também a nossa análise, a equipe toda do ICL, que está conosco aqui na manhã desta terça-feira. Vocês veem eu, Vivian Mesquita, Rodrigo Viana, o Eduardo Moreira, o Leandro Demore, o César Calejon, a Roberta Garcia, a Gabriela Varela na frente das câmeras, mas os programas aqui só acontecem graças aos nossos diretores, nossos técnicos, nossos coordenadores, que fazem os programas chegarem até vocês. Então, um abraço para todos eles. Mandem palminhas para eles aí no nosso chat, para a nossa equipe do ICL. Vamos lá, e falando em equipe, vamos lá, Dimitrios, que é da nossa equipe também aqui do ICL. Vamos colocar na tela o nosso tema sobre Argentina, Javier Milei, matéria do Globo, assinada pela Janaína Figueiredo, a tesoura de Milei, cortes na Argentina atingirão de aposentados a classe média. Ué, mas não era corte contra a classe política? Milei já mudou de novo? A política de choque anunciada pelo novo presidente da Argentina impactará amplos setores da sociedade, incluindo servidores públicos, empresas, governos provinciais e universidades. Tá aqui. Essa era uma das imagens tradicionais do Milei na campanha. Ele usou uma motosserra para ilustrar que cortaria. Esse não é o Milei, né, gente? Esse é um sósia do Milei, que está lá na Argentina com uma motosserra, como se fosse o Javier Milei. O programa de governo apresentado durante a campanha pelo Milei dizia que não tomaremos nenhuma decisão que transfira o custo dos ajustes às vítimas do sistema, como costuma acontecer na política. As promessas de campanha se perdem no caminho, e uma vez que o candidato chega ao poder, a realidade se impõe. Isso é matéria do Globo, tá? A política de choque que Milei anunciou em seu discurso de posse e que o novo ministro da Economia, Luiz Caputo, deve começar a anunciar hoje, impactará amplos setores da sociedade, entre elas a classe média e os mais humildes, servidores públicos, fornecedores do Estado, empresas de obras públicas, governos provinciais e universidades estatais, entre muitos outros, completa a matéria do jornal O Globo. Vários países da América Latina passaram por situações similares, como, por exemplo, o que tem sido anunciado pela imprensa é chamado de Fujichoque, o plano implementado pelo então presidente Alberto Fujimori, do Peru, poucos dias depois de assumir o poder e cerca de 2 anos antes de dissolver o parlamento. A grande diferença entre Milei e Fujimori é que o peruano passou a campanha inteira criticando os que defendiam o ajuste fiscal. Já o novo presidente avisou com luxo de detalhes o que faria se fosse eleito. A dúvida agora é se a sociedade argentina vai tolerar o tamanho do ajuste. Ontem a gente começou, inclusive, com o Bruno, esqueci o sobrenome do Bruno agora, mas o professor de Relações Internacionais falou com a gente sobre esse começo do governo Milei e de que ele já dava vários cavalos de pau em relação ao seu discurso desde que começou a fazer a campanha. Então, a matéria do Globo aqui dá conta disso, de que, na verdade, o Javier Milei vai atingir os mais pobres, inclusive, da Argentina, com a sua política de ajustes. Isso é gravíssimo. Ontem ele começou a anunciar as primeiras medidas, né? Reduziu o número de ministérios para 9, colocou o Ministério da Saúde junto com o Ministério da Educação, o Ministério das Mulheres, Ministério de Direitos Humanos, todos dentro de uma pasta chamado Ministério do Capital do Desenvolvimento Humano. Sabe-se Deus o que isso queira dizer, mas foi uma das primeiras medidas anunciadas pelo Javier Milei, e que tem dado vários cavalos de pau, né, em relação ao que tinha proposto na campanha e o que está fazendo agora, quando virou o presidente. Outra matéria do Correio Brasiliense dá conta de que o Javier Milei mudou, inclusive, parte do seu projeto, nomeando a irmã como secretária-geral.
tem uma relação meio estranha do Javier Milei com a Karina Milei. Ela é tratada como se fosse a primeira-dama do governo, ainda que eles sejam irmãos, né? Ontem no Rolê ICL a gente mostrou, inclusive, uma foto dos Lannister de Game of Thrones. Os entendedores entenderão. Mas o Javier Milei, uma das primeiras medidas dele... Desculpa, gente. O Javier Milei, com uma das primeiras medidas, revogou uma proibição que vigorava desde 2018 do governo do Maurício Macri, de indicação de parentes do primeiro escalão a cargos do governo. Para isso, ele revogou essa medida do governo do Macri e nomeou a própria irmã para um dos cargos mais altos do governo. O Javier Milei, recém-possado presidente da Argentina, assinou uma série de decretos no domingo ainda, e uma delas inclui a revogação de um decreto assinado pelo Maurício Macri em 2018, que proibia parentes de membros eleitos de ocuparem cargos na administração pública. Com a mudança, Milei nomeou sua irmã, Karina Milei, como secretária-geral do governo. No cargo, Karina auxiliará o presidente em políticas públicas, na preparação de comunicados, participação em eventos cerimoniais e protocolares, além de lidar com as relações com o público, de acordo com a imprensa argentina. Os outros decretos emitidos pelo Milei tratam da reorganização dos ministérios de 18 para 9 e impossui os ministros da Casa Civil, Interior, Relações Exteriores, Defesa, Economia, Segurança, Saúde, Justiça, Infraestrutura e Capital Humano. Os ministros indicados por Javier Milei, ao nomear Nicolas Possi como chefe da Casa Civil, atribui a ele não apenas responsabilidade pela gestão dos demais ministérios, mas também a função de administrar as empresas estatais argentinas. Curioso como esses liberais, no caso do Milei, o ultraliberal, né, se diz libertário, como o discurso é diferente da prática, né? O Milei prometeu que ia combater as castas políticas. A primeira coisa que faz quando assume o governo é nomear a própria irmã para um cargo importante no seu governo. Então, o Javier Milei, mais uma vez, mostra que coerência não é o forte dos ultradireitistas, como é o caso dele. A matéria do Correio Brasiliense, vamos para a matéria do jornal O Globo, também falando aqui sobre a presença do Bolsonaro na posse de Milei ter incomodado os chefes de Estado sul-americanos. Matéria da Janaína Figueiredo de ontem, mas como desperta de manhãzinha cedo, certamente o Demuri não falou sobre isso ontem de manhã, a gente fala agora. A presença de Bolsonaro na posse de Milei incomodou os chefes de Estado sul-americanos. A matéria da Janaína Figueiredo diz que a presença do Bolsonaro incomodou os outros presidentes, de acordo com fontes diplomáticas ouvidas pelo jornal o Globo. Estes mesmos presidentes, seguindo à risca o protocolo argentino, tiveram de se sentar próximo a Bolsonaro nos eventos realizados no Congresso, nos quais o ex-presidente brasileiro recebeu o mesmo tratamento de um chefe de Estado. Pelas regras de protocolo do governo da Argentina, na cerimônia na qual o novo chefe de Estado é empossado dentro do parlamento, ex-presidentes estrangeiros ficam no mesmo local que as delegações oficiais. O mesmo aconteceu quando todos foram para o lado de fora do Congresso, quando Milei pronunciou seu primeiro discurso como presidente da Argentina. Após o discurso, Bolsonaro foi um dos convidados internacionais que abraçou o novo presidente argentino. O ex-presidente brasileiro sentou-se ao lado do Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, um dos expoentes também da extrema-direita europeia. Na mesma fileira estavam os presidentes do Equador, Gustavo Noboa, do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, e do Paraguai, o Santiago Penha. O incômodo dos chefes de Estado sul-americanos aumentou na parte da tarde, quando foram para a Casa Rosada. Houve, segundo as mesmas fontes, sondagens de pessoas próximas a Bolsonaro e do próprio Milei que tentaram incluir o ex-presidente na foto oficial com os chefes de Estado internacionais, aquela foto de família, né, que fica todo mundo um do lado do outro, e as sondagens fracassaram principalmente porque os presidentes sul-americanos, em especial o Gustavo Boric, né, o presidente do Chile, se opuseram à participação de Bolsonaro, que é um ex-chefe de Estado e que não devia estar nessa parte do cerimonial. E ainda,
a matéria aqui do Jornal o Globo também dá conta de que o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, que foi o enviado do Brasil à posse do Javier Milei, conseguiu evitar cruzar com o Bolsonaro. Teve um arranjo lá com a diplomacia argentina para que eles não se cruzassem durante todo o protocolo, para que a visita do Mauro Vieira fosse tranquila na Argentina. Então, teve inclusive a participação da própria chancelaria argentina para que isso não acontecesse. Para fechar o tema Javier Milei, o Zelensky esteve na Argentina. E aí, eu sei que o Demore faz todos os dias com vocês aqui análise crítica da mídia, né? Essa matéria me chamou a atenção do UOL. Ontem, aliás, no domingo, o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, também da extrema-direita, um dos poucos líderes europeus que viajou para a posse de Javier Milei, disse ao responder uma pergunta de um jornalista da Rede Globo que não foi convidado para a posse do presidente Lula, por isso não veio. E aí, essa aí é fácil de desmentir, não é difícil. 5 minutos de pesquisa no Google, você consegue desmentir essa informação do Milei, do Volodymyr Zelensky. Essa matéria do UOL traz o seguinte título: Zelensky diz que não foi convidado à posse de Lula em janeiro. Secom nega. Só que não é a Secom que nega. O Zelensky está mentindo. É fácil comprovar que o Zelensky está mentindo. O jornalismo declaratório, que fulano disse tal coisa e por isso passa a ser verdade, é um problema muito, muito grave no jornalismo brasileiro. E esse é um dos exemplos. Matéria, né? O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que não esteve na posse do presidente Lula em 1º de janeiro porque não teria sido convidado. A Secom, porém, afirma que o convite foi feito. E não é a Secom que confirma. A Ucrânia mandou representante para a posse do Lula? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Se mandou representante sem ser convidado, entrou de penetra na festa, o que eu acho que não deve ser o caso, né? Visto que representantes de nações não entram de penetra em festas, em cerimônias como a cerimônia de posse. E aí o Zelensky disse que foi à Argentina porque foi convidado. No Brasil não houve convite. Se o Lula me convidar para ir no Brasil, provavelmente irei. Só que aí, aqui para baixo, a gente tem a informação. Cadê? Tá bem escondida a informação, inclusive, viu? Aliás, nem tem informação na matéria, mas é curioso que não tenha acontecido isso. A vice-chanceler da Ucrânia esteve no Brasil, esteve na posse do presidente Lula. Como é que a vice-chanceler, né, o número 2, a número 2 no Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, esteve na posse do presidente Lula, se a Ucrânia não foi convidada para participar da posse? Certamente o presidente ucraniano foi convidado a participar da posse do presidente Lula e não veio, decidiu não vir. E a partir daí, mandou uma representante, a Ucrânia decidiu mandar um representante. Agora o Zelensky vem construir a narrativa de que não foi convidado, se tivesse sido convidado, viria para a posse do Lula. A gente sabe que isso é mentira. Pode me tirar da tela rapidinho, Dimitrios, para agradecer a vocês. Temos mais 5 minutinhos de programa, uma audiência muito boa aqui do nosso Desperta ICL na manhã dessa terça-feira, dia 12 de dezembro. Como é que a gente está na audiência agora? Audiência bem bacana do nosso programa Desperta ICL, aproveitando para dizer para vocês, daqui a pouquinho, 5 minutinhos, começa o ICL Notícias primeira edição, com a Vivian Mesquita, com o Rodrigo Viana, com o nosso grande time de convidados especialistas, onde a gente vai voltar para temas importantes, agora ouvindo especialistas, nossos convidados, nossos comentaristas, para falar sobre a invasão do perfil da primeira-dama Janja no Twitter, por um hacker na noite de ontem, tema que a gente falou na abertura do programa, sobre a Venezuela e os impactos também do pleito venezuelano sobre a região de Essequibo, que hoje faz parte do território da Guiana. Certamente falaremos sobre a CPI da Braskem e sobre Javier Milei. Nos últimos minutinhos de programa, quero passar por mais um último tema com vocês, sobre a posse, sobre a sabatina de Flávio Dino e de Gonê. Pode colocar na tela para a gente, Dimitrios, matéria da CNN,
Dino e Gonê fazem últimos movimentos antes da sabatina no Senado. Matéria da CNN assinada por Maiara Paz. Está vendo aqui o Flávio Dino, o Paulo Gonê, o presidente Lula e o Flávio Dino, respectivamente, matéria da CNN. Na véspera de serem sabatinados pela Comissão de Constituição e Justiça, amanhã acontece a sabatina do Flávio Dino e do Paulo Gonê. Eles fizeram os últimos movimentos para garantir que suas indicações sejam aprovadas ao STF e à PGR, o Dino como ministro do STF e o Paulo Gonê como procurador-geral da República. Os dois foram escolhidos pelo Lula em 27 de novembro e agora tem feito nos últimos dias uma série de reuniões, uma série de conversas em Brasília para garantir essa indicação. Nos últimos dias, o atual ministro da Justiça e o seu procurador têm feito uma série de visitas a gabinetes no Senado, além de telefonemas aos parlamentares em busca de apoio na sabatina. A ideia é que nessa terça-feira o tradicional beijamão, como chamam, continue. O rito consiste no indicado passar no gabinete dos 81 senadores apresentando suas propostas e pedindo votos tanto para a sabatina na CCJ quanto para a votação no plenário do Senado. O Flávio Dino ela tem feito essas visitas nos últimos 4 dias, lá no Senado. E segundo ele, foram mais de 50 conversas com senadores feitas pessoalmente ou por telefonema. Para Dino, os encontros têm sido uma mini sabatina. Os temas, de acordo com o indicado de Lula, vão desde a pacificação nacional à boa relação entre os poderes. Abre aspas do Flávio Dino em 4 de dezembro. Tenho procurado indistintamente todos os senadores e tenho sido muito bem tratado. Tudo ocorre de acordo com a normalidade. Muitos votos garantidos, outros dizem que vão pensar, e ninguém até agora disse não à indicação. Já estão também pensando na sucessão do Flávio Dino, mas eu vou trazer uma matéria da Folha agora, uma matéria aqui do painel da Folha de São Paulo, assinada pelo Fábio Zanini. Então, o senador Alessandro Vieira, do MDB, quer impedir sabatina simultânea de Dino e Gonê. O Alessandro Vieira diz que a decisão vai interferir negativamente na qualidade das sabatinas. Houve uma decisão de que a sabatina do Flávio Dino e do Paulo Gonê aconteça simultaneamente, que os dois sejam sabatinados ao mesmo tempo. E o Alessandro Vieira, que é um senador da base governista, já que o MDB tem cargos no governo Lula, tem ministérios, pediu para que o Flávio Dino e o Paulo Gonê sejam ouvidos de forma separada, que isso aconteça separadamente. Ontem ele protocolou um pedido, o senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe. Na avaliação dele, haverá menos tempo para os senadores fazerem questionamentos, enquanto Dino e Gonê não poderão se alongar nas respostas. E para substituir o Flávio Dino, matéria aqui do blog do Noblar, o nome de uma delegada, deputada, Adriana Corsi, do PT de Goiás, aqui a foto da Adriana, está na mesa para substituir o Flávio Dino como ministro da Justiça. Então, mais um nome aí colocado à mesa, dessa vez um nome indicado pelo PT, da excelente deputada delegada Adriana Corsi, uma pessoa que entende muito de segurança pública. Pode tirar da tela, Dimitrios, que a gente vai terminando aqui o nosso Desperta ICL na manhã dessa terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023. Vamos indo para os últimos segundos do programa e fiquem aqui com a gente. Pronto, Dimitrios, pode tirar da tela aí a matéria para a gente encerrar o programa. Isso, vamos agora para o nosso ICL Notícias, primeira edição, com a Vivian Mesquita, com o Rodrigo Viana, nosso time de convidados. Eu volto às 5 horas da tarde com o programa Rolê ICL ao vivo, tratando também dos temas mais importantes do dia na internet e nas redes sociais. A gente se vê daqui a pouquinho. Beijo, fiquem com o ICL Notícias, primeira edição. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.
Hallo zusammen, meu nome é Júlia Barreiro, eu sou professora de idiomas aqui do CL, sou formada em letras pela USP e tenho mais de 20 anos de experiência dando aula de inglês, alemão e também de português para estrangeiros. Nesse curso de A2 vocês vão avançar no ensino de alemão de vocês, aprender outras estruturas gramaticais, evoluir muito em termos de vocabulário e habilidade de leitura, de escrita e habilidade oral também. O curso de alemão aqui do CL está dentro do pilar profissional. Aqui a gente oferece cursos no pilar espiritual, onde vocês podem fazer, por exemplo, aulas de meditação, de yoga. No pilar cultural, onde vocês podem aprender sobre história, música, cultura. E o pilar profissional, onde vocês podem, entre outras coisas, aprender alemão, outras muitas línguas que a gente oferece aqui. Então se junte a nós nessa comunidade que só está crescendo. Olá, eu sou André Campedelli, professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Um abraço e até a próxima.